Você já ouviu aquela voz atrás de você dizendo: desiste, para, deixa para lá, não vale a pena, para que tanto esforço, desiste, o preço é alto demais, já não está mais valendo a pena esse casamento, já não está mais valendo a pena essa jornada. Você já ouviu essa voz? Nosso Senhor Salvador ouviu essa voz. Depois de ter ceado com seus discípulos, Ele fez uma intercessão por nós e foi até um lugar chamado Getsêmani. Ele foi lutar com todas as forças que ainda tinha. A voz era essa: para com isso, não vale a pena, eles não merecem. Esse povo é um povo de dura cerviz. Esse é um povo que não te ama, que não te quer, que não vale a pena. Um bando de pecador miserável. Para que tanto esforço? Para que se doar tanto? Para que amá-los com tanta intensidade? Para com isso. Desiste. Abandona eles. Vai viver tua vida sossegado, em paz. Para, desiste. Eu quero conversar com você exatamente sobre isso nessa manhã. Essa grave tentação, quando a gente está passando pelos momentos difíceis, a tentação de desistir daquilo que Deus quer, desistir daquilo que faz bem para nós, desistir quando a gente está a um passo de uma vitória contundente contra o maligno, desistir quando a gente está a 1 milímetro de alcançar uma nova estatura de varão perfeito, desistir quando a única coisa que a gente tem para fazer é continuar. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6. A gente vai ler o momento em que Neemias foi altamente tentado a deixar a obra. As tentações são múltiplas. A gente vai tratar sobre cada uma delas aqui, na medida da unção, da misericórdia que o Senhor tiver conosco. Neemias capítulo 6. Neemias 6. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias lá no vale de Ono. Porém, eles intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: olha, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teu seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso reedificas o muro, e segundo se diz, tu queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: olha, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucede. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos,
tendo eu ido à casa de Semaías, o filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: olha, vamos juntamente à casa de Deus, lá ao meio do templo. Ali a gente fecha as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem, como fugiria eu? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Então eu percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, lembra-te de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também a da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. E também naqueles dias, alguns nobres, veja que coisa, nobres de Judá, escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nos visita aqui agora. Talvez, Senhor, a essa altura do tempo que a gente vive, na nossa história pessoal, na história do país, talvez alguns de nós estejam querendo desistir. E eu peço ao Senhor que nos fortaleça nessa manhã e nos visite com a Tua palavra, trazendo uma nova percepção da realidade, um novo olhar que ilumine a nossa alma, que inunde o nosso coração, Senhor. Dá-me unção para falar com clareza, dá-me unção para falar com profundidade, para que a Tua palavra restaure, vivifique e levante. No nome de Jesus, amém, amém. Eu quero fazer uma pequena cronologia dos fatos, só para situar você bem. Pois bem, o livro de Neemias começa ele recebendo a notícia da condição dos que estavam em Jerusalém, como os muros ainda estavam em ruínas. Então ele ouve a notícia, jejua, ora, chora, passa 4 meses nesse processo de retiro espiritual, visitando a Deus, tentando descortinar o coração diante de Deus, por causa do sofrimento que havia lá. Até que chega uma oportunidade, 4 meses depois, ele fala com o rei e pede autorização para ir a Jerusalém, com o objetivo de reconstruir os muros de Jerusalém. A viagem até Jerusalém leva 3 meses aproximadamente. Então a gente já está falando aí de pelo menos 7 a 8 meses, esse processo todo, que foi a incubação desse projeto de reconstrução do muro. Ele chega a Jerusalém e o texto nos diz, no capítulo 4, que ele passa 3 dias em silêncio antes de fazer qualquer coisa, e durante as noites ele visita os muros para avaliar o estado,
o rompimento, os problemas que havia. Então, finalmente, ele começa a construção. Essa construção precisava de 10 portas, de 8 metros, pelo menos, cada porta dessa, e de muros no entorno da cidade, 4 quilômetros, e esses muros tinham de 7 a 8 metros de largura. Algumas partes do muro tinham até 8 metros de altura, outras partes chegavam até 12 metros de altura. Então a gente está falando de uma obra colossal, especialmente quando você tem muito pouca gente e também muito pouco recurso. Essa era a condição que Neemias tinha para começar essa construção. Some-se a isso uma oposição, e era uma oposição dos povos vizinhos. Esses homens que são citados aqui na Bíblia, eles faziam parte da vizinhança geográfica de Israel, e eles queriam realmente que Israel continuasse na penúria que se encontrava. Eles tinham medo que Israel começasse a se levantar e se tornasse forte, se tornasse rica, como ela era anteriormente. Então eles tentavam impedir qualquer tipo de reconstrução e restauração nacional. E assim eles começaram a fazer uma série de ameaças contra Neemias. Quando a gente chega nesse capítulo 6, o que a gente vê é o muro construído. Para isso, Neemias teve que enfrentar as oposições externas, teve que enfrentar o desânimo interno, e ele teve que enfrentar as traições. Eu acho que esses são ingredientes que normalmente fazem as pessoas desanimar e desistir. 3 ingredientes do maligno que são daqueles mais terríveis. Oposição externa, quando as pessoas ou as circunstâncias que são fora de nós, elas começam a sabotar os nossos planos, ou sabotar os nossos desejos. Elas parecem que se comunicam entre si de maneira que tentam impedir o nosso avanço, a nossa continuidade. Então a gente começa a ver os inimigos. E os inimigos, eles têm um poder muito grande de tirar o foco. A gente estava objetivando, por exemplo, quando casa, um casamento bom. Mas de repente começa a ter os problemas mostram para nós o marido, a esposa como se fosse inimigo, mostra para nós problemas de família, e agora a gente já não quer mais construir o casamento. Agora a gente quer sair do sufoco, a gente quer se livrar dos inimigos, a gente perdeu o foco. Os inimigos externos têm esse incrível poder, mas aí começa a haver um inimigo interno, o desânimo. A população estava desanimada, Neemias veio com a palavra de reforço, de ânimo, mas eles estão debaixo de ataque. Então não é fácil você restaurar o ânimo de pessoas que já estavam desanimadas e elas continuam debaixo de opressão. Esse é um exercício de fé, de empenho muito forte. Neemias, portanto, estava gastando uma quantidade de energia emocional gigantesca para tentar fazer o espírito daquele povo reanimar, restaurar, mesmo que eles continuassem debaixo de uma grande opressão e perseguição. Mas aí vem o terceiro elemento. Não sei se é o pior, mas certamente é um dos mais graves que a gente tem ao longo da nossa vida: a traição. E como suportar a traição depois de que você já tem uma grande luta contra inimigos? Como suportar a traição depois que você já vem se gastando emocionalmente, fortemente, para tentar ter ânimo, para tentar restabelecer o ânimo das pessoas? Como você ainda tem fé, ânimo, força para continuar de pé quando você é atraiçoado? Quando aqueles que deveriam estar ao seu lado estão, na verdade, fazendo uma ponte com o seu inimigo, estão ainda fazendo caminhos que lhe destroem emocionalmente. Esse, precisamente, é o quadro, especialmente quando a gente lê no final do capítulo que a gente leu aqui, que os nobres,
eles continuavam fazendo essa relação de ida e vinda com Tobias, que claramente intentava o mal contra Neemias e contra a nação, mas eles tinham ajuramentado com Tobias, eles tinham feito acordos, e também havia relações familiares, de interesses pessoais dos mais ricos, que não deixavam aquela porta fechar. Eles deveriam fechar aquela porta, eles deveriam não ter mais aquela relação, mas por interesses puramente pessoais, eles mantinham essa relação que danificava o espírito de reconstrução nacional. Neemias, portanto, está aqui diante de um grande desafio. É o desafio de não desistir. Interessante, porque, se você prestou atenção, o tempo todo, o chamado que se faz a Neemias é: para essa obra, vem aqui ao nosso encontro. Vem fazer outra coisa. Vem tentar resolver a sua vida. Vai resolver seus próprios interesses agora. Essa é a tentação. Irmãos, nós não precisamos nem devemos ficar alheios às intenções do maligno. Quando Deus nos salva, Ele nos tira daquela velha condição. A gente vivia para o nosso próprio umbigo, o nosso próprio interesse. Nunca é demais a gente relembrar isso. Nós éramos egoístas, alheios à vida de Deus. A expressão que Paulo usa em Efésios é que nós éramos ignorantes em relação a Deus e em relação à própria vida. Nós vivíamos para ideais pessoais, egoístas. E o fim disso tudo, a Bíblia diz com toda clareza, era a morte. Nós estávamos nos destruindo. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, e por causa da sua infinita misericórdia, Ele mandou seu Filho morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida. De maneira que não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, não mais para os meus próprios interesses, mas vivo pela fé para a glória de Deus. Nós fomos mudados. Não somos mais nós que vivemos. Se você foi salvo, aconteceu o maior milagre. A sua morte foi sepultada pela morte de Cristo. E a vida eterna de Cristo lhe foi dada para você viver para a glória de Deus. Quando essa mudança acontece, o plano de Deus, que nós estávamos alheios, nós éramos ignorantes, o plano de Deus então se torna para nós a realidade existencial. Já não vivemos para nós mesmos, vivemos agora para a glória de Deus. Isso envolve as áreas da nossa vida, família, sim, relacionamentos, amizades, sim, e o nosso emprego, a nossa profissão, as nossas formações, as nossas capacidades, as nossas virtudes, tudo o que diz respeito a esse arcabouço que vem sendo formado em nós, agora é destinado à glória de Deus. E isso, obviamente, Deus tem um plano pessoal. Como fazer a sua vida funcionar? É um plano de Deus com você. Obviamente, esse plano vai envolver os que estão ao seu entorno, mas lembre-se disso, é o plano de Deus com você. Deus pensou em você, amou você. Salmo 139 diz que Ele escreveu os nossos dias, cada um deles, quando nenhum sequer existia, foram escritos e determinados. Isaías 55 fala que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos, e que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos.
E ele conclui dizendo isso para nos dar o fim, a finalidade que nós desejamos. Então, porque éramos ignorantes a respeito do plano de Deus, nós não sabíamos qual destino dá para a nossa alma, para a nossa vida. Então nós fizemos uma série de arrazoados, de planos, de esboços, para destinar o nosso caminho. Agora que nós fomos salvos, nós abandonamos esses planos e esses projetos. Nós dizemos: Deus, está aqui minha vida, o que é que o Senhor quer fazer dela? Pode usá-la como quiser. E à medida que nós genuinamente nos entregamos a Deus, nós vamos desfrutando e vai sendo descortinado para nós um plano de vida. Mas esse plano, esse projeto não é sem luta. A luta que agora temos é uma luta por perseverar humildemente em obediência à glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a coisa mais sublime da nossa história. É o que nos preenche por completo, é o que nos fortalece interiormente, mas não é fácil. Nossos velhos hábitos continuam sabotando a gente, chamando a gente para viver para os próprios interesses. E quando a gente está passando pelas lutas, nessas horas, essa tentação de desistir da plataforma de Deus para voltar para a nossa velha plataforma egoísta, é uma tentação real. É sobre isso que a gente está falando, a tentação de desistir. E acho que a história de Neemias, ela é muito boa para isso, porque, como vimos aqui já em outros cultos, Neemias estava vivendo o melhor que a vida podia dar. Ele morava num castelo que era um verdadeiro spa, um resort. Ele morava num castelo onde os reis, eles buscavam para o seu veraneio. Os reis buscavam aquele castelo para as suas reuniões mais maviosas. Ou seja, aquele lugar era um lugar diferenciado na terra. Além disso, Neemias é um homem rico a essa altura. Ele goza de uma reputação ilibada e de plena confiança do rei. Então ele vive acima da mediocridade. Todos os demais estão abaixo dele. Esse homem tão cheio de poder humano e cheio de coisas humanas, status, poder, reconhecimento, ele não está precisando, entre aspas, humanamente, de nada. E aí vem um desafio de um projeto de Deus para a vida de Neemias. Quando ele ouve aquela notícia, ele é tomado de um desassossego existencial, como um chamado, como uma vocação divina, dizendo: você tem uma coisa para fazer, vai e faz. Então ele se coloca à disposição e sai para fazer. E então a história é muito parecida com a nossa. Nós nos dispomos: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, eu quero que minha família seja para a Tua glória. Senhor, eu quero que meu trabalho seja para a Tua glória. Senhor, essa vontade de fazer Deus honrado e conhecido em todos os lugares, de ser uma ferramenta nas mãos de Deus para restaurar pessoas, restaurar locais, restaurar círculos sociais, restaurar a cultura, restaurar uma nação. Esse desejo que está no coração do crente, de ser um fator decisivo, de ser uma pessoa, um elemento usado por Deus que recupera, que abençoa, que restaura, essa coisa que Deus dá a gente. Essa coisa vocacional, essa coisa de Deus que põe a gente numa jornada maior, mais elevada. Quando a gente se põe nela, a gente começa a ter um tipo de luta que não é humano, é espiritual. É uma tentação. Casamento, você não funciona mais para você, é para Deus.
Então agora você luta. Será que vale a pena? O filho, a filha. Então você luta e fala: será que vale a pena? Estou dando murro em ponta de faca. A sociedade, os amigos. É mesmo padrão, irmão. Porque a gente não está lutando com vontades. A gente está numa luta espiritual. E o inimigo sabe muito bem quais são as armas que ele tem. E as armas são essas mesmas que a gente viu aqui com Neemias. Circunstâncias de oposição, sistemas, pessoas, coisas que se levantam obstruindo, atrapalhando, impedindo o nosso progresso. A gente vai sentindo aquela dureza, aquela dificuldade, e como é difícil mesmo. Mas some-se a isso desânimo, palavras que vêm, pessoas que vêm, o nosso próprio coração às vezes quer desistir, quer desanimar, falar: eu não aguento, eu não consigo, aquela coisa difícil. Mas como se fosse uma pá de cal, quase querendo sepultar a gente, vem as traições, daqueles que a gente não espera, daqueles que deveriam estar ao nosso lado, que deveriam estar somando os esforços, sentindo com a gente, tendo empatia, mas às vezes estão fazendo esse percurso com o maligno, essa relação de destruição. Essa história fala sobre isso. Como é que Neemias conseguiu esse milagre? Aos 52 dias de empenho, de obra, ele conclui a construção das muralhas. Eu quero destacar para você, a história de Neemias obviamente não para aqui no capítulo 6, que ele fica 12 anos, porque a obra não era só a construção do muro, mas era a restauração nacional para Deus. E isso é um empenho muito maior do que você construir uma obra física. Então ele passa 12 anos, volta para o rei, e depois que ele tem um período lá com o rei, ele volta para Jerusalém e ele passa o resto da vida nesse empenho que é a vocação de Neemias. Então é um trabalho para a vida toda, com fases, com talvez desafios pontuais, nos quais a gente dá a carga, mas a gente vai tendo realizações também. Tem vitória, irmão, tem bênção, tem conquista, tem Deus presente, fortalecendo, levantando, fazendo da gente mais que vitorioso pelos méritos de Cristo. Então preste atenção nas tentações que vão ser descritas agora. A primeira tentação está aqui nos versículos de 1 a 4, e é a tentação de fazer acordos. O versículo 2 explica, diz: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, lá no vale de Ono. Ele queria fazer mal. Veja que o texto diz: intentavam. Isso quer dizer o seguinte: isso não estava explícito, isso só estava nos bastidores. Neemias entendeu isso espiritualmente. Não é que eles, quando fizeram um convite, Neemias sabia assim: cara, eles estão fazendo uma armadilha para me matar ou para me punir. Não, era espiritual. Então o texto trata como sendo uma intenção. Os versículos de 1 a 4 diz que eles fizeram isso pelo menos 4 vezes. A expressão fazer mal, que está aqui no hebraico, significa mal físico e moral. Incluía tanto violência física quanto difamação, para provocar medo, para provocar paralisia nas obras que Neemias tinha para fazer. Veja que coisa maligna. O inimigo aqui, representado por esses dois, Sambalá e Gesem, eles estão chamando Neemias para um acordo. Vamos lá no Vale de Ono, a gente se reúne em alguma daquelas aldeias lá, para a gente fazer um acordo, para ficar tudo em paz. Sabe aquele alívio temporário da crise, alívio temporário da tensão? Me parece que é exatamente essa tentação.
É uma descarga, um acordo que você faz com o inimigo para dar um alívio, para não ter tanta briga, para não ter tanta crise, tanta dificuldade como ele vinha passando. Você já passou por isso? O inimigo tentando fazer você fazer um acordo, uma mediação com os intentos dele. Às vezes, um alívio moral. Você está debaixo de muita pressão e você diz, não, só um alívio. Você sucumbe à tentação financeira, uma imoralidade. Vai lá e sucumbe, porque está demais, está muita pressão, está muito difícil. E aí o inimigo está dizendo, para um pouco, para que tanto esforço? Vamos fazer um acordo aqui, a gente tem um alívio temporário para você, mas preste atenção, o intento do maligno, quando ele propõe para você, você parar a sua dedicação espiritual, parar esse zelo por Deus, para você ter um alívio temporário das suas dores. Veja qual é o intento do maligno, ele quer fazer mal, tanto fisicamente a você, como também a sua reputação. Ele quer desacreditar você, descreditar você. Eu tenho visto tantos crentes que por causa de licenças morais que abrem, invisíveis, as pessoas não sabem, mas eles nos bastidores estão abrindo licenças morais, através de sites pornográficos, ou através de licenças pessoais de acordos e diálogos, às vezes suborno, às vezes questões assim financeiras, faz acordos com o maligno. Ninguém está sabendo, mas você sabe. Você diz, mas estava tão difícil, eu não estava aguentando a pressão, e você abre uma licença aqui, e de repente você, aos seus próprios olhos, já não se percebe mais com aquela autoridade espiritual, já não se percebe mais com aquele empenho espiritual, arrefece, a caminhada se torna uma caminhada medíocre. Você vinha caminhando com Deus, você vinha num pique sólido, forte, mas de repente começou a arrefecer por causa de uma licença que foi dada, uma tentação. Para um pouco, precisa disso tudo, vamos fazer um acordo. Veja a resposta que Neemias dá, versículos 3 e 4, ele diz, lhes enviei mensageiros a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que eu vou cessar a obra, vou deixá-la para estar com vocês, para fazer um acordo com vocês? Preste atenção, irmão. A única coisa que a gente tem para fazer a obra de Deus é a autoridade espiritual. Você pode usar outro nome, unção, se você quiser. É a única coisa que você tem. No Velho Testamento, quando alguém ia fazer alguma coisa para Deus, o profeta ou o sacerdote chegava na casa dele, ungia ele. Essa unção do Velho Testamento, que diz que o Espírito então vinha sobre ele, é uma unção de capacitação. É o que dava autoridade para aquela pessoa executar aquele projeto de Deus ao longo da vida. Por exemplo, Saul recebeu a unção, e quando ele recebeu a unção, todo mundo começou a dizer, ele está entre os profetas, porque ele se comportou como alguém que estava ungido. Agora ele falava da parte de Deus, um homem com autoridade e reconhecimento nacional de que Deus o havia capacitado para ser rei. Mas ele vai abrindo concessão, ele vai dando relaxamento porque está pesado, porque está difícil, ele vai abrindo concessões pessoais, até que Deus diz, eu vou tirar essa unção de você. Você não tem como continuar com a minha unção, porque você não tem mais o meu projeto. Você tem um projeto pessoal, e o seu projeto não é o meu projeto, então para que a minha unção sobre você? Eu tiro a minha unção de você. Para a gente fazer a obra de Deus, não é a minha inteligência,
não é a minha saúde física, não é o nome da minha família, não é a estrutura financeira que eu tenho, não são essas coisas que Deus quer para eu fazer a obra dele. A única coisa que Ele quer é a unção dele, e a unção dele nos dá autoridade espiritual. Quando eu e você negociamos com o pecado, nós estamos abrindo mão da unção. Nós estamos dizendo, tudo bem, posso fazer sem a unção. E eu tenho visto tanto crente, tanta menina de Deus, homem de Deus, que tem sido um vacilão, uma vacilona. Pequenas concessões, pequenos encontros, pequenos acordos. Preste atenção no que Neemias diz: eu estou fazendo uma grande obra. Você está fazendo uma grande obra, irmão? Você viver para Deus é a maior obra da sua vida. O que Deus quer construir através de você é inimaginavelmente maior do que o que você conseguiria. Quando abre mão, você está abrindo mão do próprio curso da sua vida. Veja que coisa terrível. É por isso que a gente tem tantos crentes fracos. Quando a gente abre lá em Daniel, capítulo 6, nós vemos a tentativa daqueles homens políticos de Daniel parar de viver para Deus. Eles dizem: Daniel, para de adorar a Deus. E então eles pedem ao rei para baixar um documento dizendo que era proibido orar a qualquer outro Deus que não fosse ao rei durante um período de 30 dias. Mas adivinha o que é que Daniel faz? Já que há uma proposta de acordo, só um mês, não tem problema. Todo dia, 3 vezes por dia, com as janelas abertas, ele se ajoelha diante de Deus, apontado para Jerusalém, ele intercede. Ele é lançado na cova dos leões, mas adivinha o que é que acontece? Os leões ficam mansinhos, a boca fechada, porque o Senhor estava com Daniel na cova. Você está me ouvindo, irmão? Pequenos acordos, pequenas licenças, que o inimigo está dizendo para você: só um pouquinho, o que é que custa? Segunda tentação, versículos 5 a 9. Tentação agora é tornar a obra uma causa pessoal. O projeto de Deus usa você pessoalmente, mas não é um projeto pessoal. Porque se fosse um projeto pessoal, seria um projeto egoísta. Ele é um projeto muito maior. Eu vou usar uma expressão talvez bem ampla para você entender. Esse é um projeto cósmico. Ele é mais do que a sociedade, ele é mais do que o tempo que você vive, é um projeto eterno, ele abrange o princípio e o fim de todas as coisas. Quando Deus cria você e puxa você para ser filho dele, ele aplica a você um plano que já vem antes da fundação do mundo e vai para toda a eternidade. Esse é um plano cósmico. Você é inserido nele com uma participação muito especial, onde só você cabe nessa participação, mas o plano não é pessoal. E a tentação é essa. Veja como o texto explica para a gente isso. Versículo 5 diz: então Sambalate me enviou pela 5ª vez seu moço, que trazia na mão uma carta aberta. O que é que dizia a carta? Entre a gente se ouviu, Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Veja o que está dizendo. Está dizendo que toda aquela obra era uma coisa pessoal, que Neemias estava fazendo para benefício próprio, para engrandecimento próprio,
para no final ele se dar bem. Ora, essa não é a velha maneira da gente agir. Antes de Deus, a gente não vivia para a glória de Deus, a gente vivia para o nosso próprio benefício. Agora, a carta que vem aberta, você sabe por que o texto faz questão de dizer que era uma carta aberta? É que aqueles que vinham trazendo a carta, eles podiam ler, e isso virava fofoca. Ou seja, a intenção da carta aberta é que em boca miúda se espalhasse por todo o território que Neemias, em vez de ter um projeto de Deus, ele tinha um projeto pessoal de poder. Ele queria era se beneficiar e se tornar rei. Essa é a intenção. E essa é a tentação. A tentação é que, às vezes, e muitas vezes quando a gente é novo na fé, mais imaturo, é que quando a gente se empenha muito naquilo que é de Deus, e a gente não vê, entre aspas, algum reconhecimento, algum tipo de benefício pessoal, a gente desanima. Antigamente não era assim que fazia. Você estudava, porque no final você queria passar, você queria o prêmio, a nota 10, ou talvez passar naquele concurso, ou a conclusão daquele curso para você receber o seu diploma. Tinha a ver com você, era você ser de alguma maneira colocado numa posição de destaque. Mas fomos salvos, e agora a gente vive para Cristo ser colocado numa posição de destaque. E muitas vezes o palco onde Cristo será destacado é justamente o nosso sofrimento. O lugar onde Cristo será exaltado diante dos homens é justamente no nosso opróbrio, na nossa perda, na nossa luta. Então veja a maneira sutil que o diabo está usando aqui para tirar Neemias do fluxo, viver para a glória de Deus. Está começando a espalhar nessa boca miúda, nesse disse que me disse. Espalhar é um projeto pessoal. Isso não passa de um projeto pessoal. E é interessante porque duas coisas estão acontecendo aqui. Uma, isso começa a ser um burburinho no meio do povo. A segunda, isso tem um poder de desanimar Neemias. Afinal de contas, rapaz, como é que pode, cara? Eu fiz tudo. Eu larguei lá o meu emprego, eu larguei minha vida boa, eu vim para cá por causa desse povo. O povo está numa penúria, numa miséria. Eu estou tirando do meu próprio bolso, eu estou alimentando essa população, eu estou fazendo um esforço hercúleo, eu estou me dando o que eu posso, e a fofoca que está saindo é essa, de que é para o meu benefício, de que é para mim mesmo. Veja, ele podia desanimar, mas aqui eu quero que você preste atenção. Veja, se ele desanima, ele concorda que aquilo era para o benefício dele. Você entendeu? Se ele desanima, ele termina mostrando para ele mesmo que no final o que ele queria era benefício mesmo. Ele não pode desanimar, porque não tem a ver com ele. Não passa de mentira. Tudo isso é só mentira. E se é só mentira, se isso não está no coração dele, então para que dar ouvidos àquilo que é mentira? Para que você se importar com aquilo que é falso? Ora, se eu quero que Deus seja glorificado na minha vida, e estou me dedicando de todo o coração, e então começa a fofoca, difamação, dizendo, ele se empenha muito, mas é porque ele quer o bem dele, ele quer riqueza, ele quer glória, ele quer status, ele quer não sei o que lá. Se eu não tenho esse interesse, então deixa falar. Deixa falar. Oh. Faz diferença? Se Neemias desanima, ele concorda que é para o interesse próprio. Se ele não desanima, ele pode responder como ele respondeu, versículos 6 a 9. Mandei-lhe dizer, tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu.
Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles, versículo 9, procuravam atemorizar-nos. Veja qual era o intento, era causar medo, dizendo o medo paralisante, veja, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você percebeu? A tentação é transformar o trabalho de Deus em uma causa pessoal. É sutil, irmão. É muito sutil. Quantas vezes a gente está na dedicação para Deus e a gente colhe fofoca, diz que me disse, de coisas que a gente não quer, que a gente não está intentando, mas que querem sabotar o nosso coração. Aquele desânimo, tipo assim, que injustiça, mas rapaz, eu não fiz por causa disso, e agora estão falando essas coisas. Faz alguns anos que Deus tem me dado a graça de ser pastor. Eu já vi muitos líderes bons, muitos, que sucumbiram nessa tentação. Eu conheço pastores que são exemplo para mim, mas que em momentos da sua jornada eles sucumbiram nessa tentação. Eles pararam a boa obra que Deus estava usando eles para fazer por causa de fofoca. Eles desistiram, interromperam coisas grandes que Deus fazia por meio deles por causa de mentiras. Veja como é sutil. Ora, se homens de Deus, pastores, crentes, maduros, podem sucumbir, é claro que eu posso sucumbir também. É claro que você pode sucumbir também. Mas estamos nessa manhã para entender que isso é uma tentação, e tentação vem do diabo. E você vai obedecer o diabo, irmão? Você vai sucumbir? Você vai abrir mão daquilo que Deus planeja para você? Você vai abrir mão da unção de Deus? Você vai abrir mão da continuidade, mesmo que você seja mentirosamente difamado, mesmo que a sua reputação seja colocada no lixo? Uma coisa é eu estar em pecado, isso ser descoberto e ser tratado. Outra coisa é eu não estando em pecado e haver mentiras a respeito disso. Não estou dizendo que a gente não sinta, mas o que eu estou dizendo é que é uma tentação. O intento do maligno está claro aqui: parar a obra, parar o avanço, parar a continuidade do projeto de Deus. Neemias faz uma oração. A oração: agora Deus fortalece as minhas mãos. Está precisando fortalecer suas mãos, irmão? Você está precisando disso? Ó Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Você está precisando disso, irmão? Você quer orar a respeito disso agora? Você quiser como eu, e eu quero, fique de pé para a gente orar agora sobre isso. Eu estou no meio do sermão, tá? A gente vai continuar. Estamos, Senhor, sendo tentados dia e noite. Às vezes fazer acordos e a gente perde a autoridade. A gente quer pedir perdão. Quer pedir que o Senhor nos fortaleça de novo. Fortalece nossas mãos, Senhor. Às vezes, Senhor Deus, a gente tem sofrido afrontas, mentiras, para fazer a gente desanimar. Eu te peço, Senhor, dá-nos um coração blindado
Dá-nos ouvidos que ouvem a Tua palavra e não o maligno. Dá-nos fé, Senhor. Levanta o nosso homem interior com força e poder, para estarmos animados e abundantes na obra do Senhor. Senhor, fortalece as nossas mãos. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, irmão. Vamos continuar. Veja que o texto continua. O texto apresenta uma terceira tentação. Tomar decisões por causa do medo. Preste bem atenção. Tomar decisões por causa do medo. Não é mais a vontade de Deus, não é mais o projeto de Deus, mas quando você se atemoriza, então alguma decisão pode acontecer. Versículo 10 diz: tendo eu ido à casa de Semaías. Semaías, diz o texto aqui, era um falso profeta contratado por Tobias e Sambalate para dar orientação falsa a Neemias. O texto explica isso para nós. Mas Neemias não sabe que ele é falso profeta. Então fique claro, o texto já está explicando o que está nos bastidores, para que a gente entenda que Neemias está de inocente. Ele está com esse cara aqui, o cara fala assim: vamos conversar lá em casa. Ele vai conversar com o cara lá na casa dele. Mas esse cara foi subornado para fazer uma armadilha para Neemias. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Veja qual é o intento aqui. É fazer Neemias passar por cima da palavra de Deus. Naqueles dias, um homem comum, por mais que fosse ungido de Deus, ele não podia entrar no templo. Só quem podia entrar no templo era o sacerdote. Neemias não é sacerdote e por isso ele não pode entrar no templo. Mas a astúcia aqui é a fragilidade que Neemias está sentindo, porque a luta está muito intensa, emocionalmente ele está abalado, ele está passando por uma perseguição e afrontas, ele está sendo difamado. Todas essas coisas juntas estão traçando no coração de Neemias uma apreensão. Então, o que é que acontece? Um cara é subornado, um profeta é subornado para fazer um acordo. Vamos lá no templo, lá você vai ser acolhido, protegido. Veja, ele não disse: vamos orar e pedir que Deus lhe proteja. Ele quer que Neemias passe por cima da Bíblia, abandone a Bíblia para tentar fazer por si mesmo a sua proteção. Tomar decisões por causa do medo. Abandona a Bíblia, abandona a vontade de Deus, agora você precisa se proteger. A resposta que Neemias dá está aqui nos versículos 10 até o versículo 13. Ele discerniu que era um falso profeta e mostrou que a graça, em vez de cegar, ela ilumina. Versículo 11 diz: porém eu disse, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Como é que eu vou desobedecer a palavra de Deus e vou continuar fazendo a vontade de Deus? Um homem como eu, você acha que tem poder, tem autoridade para entrar no templo? Não posso. Que é isso? Mas ele discerniu. Isso é um falso profeta. Isso é uma coisa do diabo. Versículo 14. Veja o que ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante às suas obras, e da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. É muito interessante porque muitas vezes nesse texto a palavra temor é ressaltada. A grande artimanha do maligno é fazer a gente se preservar. Está me ouvindo, irmão? Você vai com empenho, com ardor, mas chega uma hora que você começa a sofrer tanto que você diz: agora eu preciso preservar, eu preciso me proteger. Tem certeza? Vamos voltar para o Getsemane. O que é que está acontecendo no Getsemane? Nós temos o Filho de Deus de joelhos. Ele tem uma oração muito séria: Senhor, me livra do cálice.
Deixa eu me preservar. Deixa eu não sofrer tanto. Me livra do cálice. Passa de mim este cálice. A oração de Jesus em Getsemane mostra para nós que é humano a gente ter medo, e por causa do medo é humano a gente querer se proteger, se preservar. Mas ele não para ali. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus não parou ali. Ele diz: mas seja feita a tua vontade. Essa parte da oração é o que nos salva, irmãos. Se Jesus não diz, seja feita a tua vontade, eu e você não estávamos salvos. Ele não teria morrido na cruz em nosso lugar e nós não estaríamos salvos. A gente precisa encontrar um tipo de destemor dos homens, destemor da vida. E a gente só encontra quando a gente diz: Deus, é a tua vontade. Quando a gente está disposto mesmo a passar pela luta que for para cumprir a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, Deus. Essa disposição espiritual vai levar a gente ao Getsemane. Toda vez que eu e você queremos realmente a vontade de Deus, seremos levados ao Getsemane. Mas quando você se levantar do Getsemane, você é um gigante espiritual. Você não é medíocre. Você não é mais um menino. Você é um gigante espiritual, disposto a tudo para a glória de Deus. Mas você precisa no Getsemane dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não estou aqui para me dar bem. Estou aqui para o Senhor receber honra e glória eternamente. Amém. Essa é a sagacidade dessa tentação. A tentação tomar decisões por causa do medo, tomar decisões de autopreservação, de autoproteção. Você começa a ser uma pessoa meio esquiva, você está se blindando, você não tem mais aquele ardor, não tem mais aquele interesse, você está se protegendo. Mas já sofri tanto, será que eu preciso passar tanta luta? Será? Irmão, desarme no nome de Jesus. E você só desarma dizendo: seja feita a tua vontade, Deus. Se é para morrer, amém. Senhor, se é para sofrer, amém. Senhor, se tiver de perder saúde, perder mulher, perder filhos, perder emprego, perder a saúde emocional, a saúde existencial, a saúde física, se tiver de perder todas as coisas para que o teu nome seja glorificado, amém, Senhor. Será que é isso, irmão? A nossa sanidade, ela é espiritual essencialmente. E o próprio Deus, à medida que a gente amadurece na fé, vai conduzindo a gente por caminhos semelhantes aos de Jesus, porque o que Jesus nos convidou a fazer foi: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. A quarta tentação, versículos 17 a 19, é arrefecer por causa das traições. Eu vou repetir: a quarta tentação é o desânimo por causa das traições. Os versículos aqui, 17 diz: também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Que conversa é essa? Tobias quer matar Neemias, irmãos. Será que a gente entende a gravidade?
Esse cara, Tobias, ele tem poder político, ele tem exército debaixo do poder dele. E ele planeja matar Neemias, e ele não quer que Israel cresça. E os nobres, ou seja, a classe economicamente melhor de Israel, os mais dotados, competentes, os nobres, eles estão trocando cartas com Tobias. Isso parece ser totalmente descabido, meu Deus, como é que pode? Versículo 18 diz: pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, tinham feito promessas, acordos, e diz que, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias, ou seja, havia acordos familiares. Você e eu sabemos que o mundo da política é uma nojeira. Aqui está descrevendo a nojeira do mundo da política. E está dizendo que aquelas pessoas que podiam fazer a maior diferença em Judá naqueles dias, justamente aqueles que tinham a maior competência, a maior riqueza, o maior renome, ou seja, aqueles que poderiam dar muito mais, ajudar muito mais, que a gente já leu no capítulo anterior, que eles não puseram a mão no trabalho, eles estavam distantes, e agora o texto está revelando que eles tinham um outro tema, uma outra missão, eles queriam era se dar bem. Isso é a nojeira dos bastidores. E o texto então expõe claramente que havia um jeito de trair Neemias para o mal de Neemias e concomitantemente para o mal do próprio povo. Que coisa horrorosa, mas a Bíblia não esconde as coisas horrorosas, não. Ela mostra mesmo. Eu fico pensando aqui. Se põe no lugar de Neemias, por favor, só um minuto. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, Senhor. Esse povo não merece, não. Eu já gastei tubos de dinheiro, alimentei esse povo, fui atrás, me empenhei, botei minha palavra, perdi uma série de benefícios para estar aqui com esse povo, e os mais nobres deles fazem isso aqui. Vamos embora, que se exploda, não estou mais nem aí. Amém, irmão? Vamos embora, quero nem saber, esse povo não merece, é um bando de peste. E o inimigo iria prevalecer. Você já percebeu que toda vez que você está indignado porque as coisas terminaram sabotando você, houve traição contra você, você já percebeu que a sua indignação, que seu desânimo é a ferramenta do diabo para você parar? E aí a gente volta para Jesus, porque Jesus podia ter feito isso, não é? Lá no Getsêmani, ele está a menos de 1 hora do último encontro que ele teve com os discípulos. E se você vai para os bastidores do último encontro, na ceia, os 3 evangelhos contam para nós que a conversa que os discípulos estão tendo na ceia, nos bastidores, não é para Jesus ouvir não, mas nos bastidores, eles estão disputando entre eles qual deles é o maior. Meu Deus do céu, aquela ceia começou com Jesus lavando os pés dos discípulos, e eles estão entre eles conversando sobre qual deles é o maior, mais poderoso. Ou seja, o ambiente é um ambiente de gente que não presta. Agora Jesus está no Getsêmani, ele está a um passo de morrer, e ele olha para os seus discípulos, os mais nobres,
Afinal de contas, Jesus escolheu, aquela é a casta mais nobre da humanidade, aqueles que estavam na ceia. Dentre eles tem um que traiu, que ficou cheio do diabo. Jesus está no Getsemane, ele podia dizer: não merecem, essa casta não vale nada, esse povo não merece, porque eu vou me gastar até o fim, porque eu vou morrer por eles. Agora imagine você: meu Deus, eu sou pior do que Pedro, eu sou pior do que Judas, eu não mereço. Mas ele, quando estava no Getsemane, ele disse: eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade. Ele olhou para Deus, olhou para a vontade do Pai, mas ele olhou para você, e ele disse: eu vou morrer por você. Ele não arrefeceu, ele não abriu mão de você, mesmo eu e você sendo os traidores dele. Ele não abriu mão, mas ele foi até o fim, se deu, morreu e nos salvou. Irmãos, esse texto é muito rico porque mostra as nossas entranhas. As tentações, elas não são de fora para dentro, mas elas são acionando dispositivos internos para que a gente reaja, sendo nós contrários a Deus quando reagimos. E o inimigo sabe muito bem quais são os botões que ele tem que apertar, acionar em nós para que a gente arrefeça, para que a gente pare, para que a gente deixe, para que a gente largue, para que a gente saia. Ele sabe. Quais são os botões que o diabo tem acionado em você? Spurgeon diz assim: o diabo não precisa destruir o servo de Deus, basta distraí-lo. Neemias 6,16, quando diz que ele fez a obra, ele diz assim: por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Vou repetir: por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Você entendeu? Por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Tire Deus, que você só vai ver tranqueira. Mas volte para Deus, que você vai ver milagres. Você vai ver poder. Você vai ver ressurreição. Você vai ver autoridade. Você vai ver um homem nobre, uma mulher nobre que você não conhece. Põe a Deus. Volte para Deus. Diga de coração: Senhor, eu quero o teu plano, o teu projeto. Eu não quero minha vida, não. Eu quero viver plenamente até o fim, todos os meus dias, o que tu queres. A tua vontade, o teu projeto, eu quero, Senhor. Abro mão aqui dos meus sonhos, Senhor. Abro mão, Senhor, de qualquer riqueza, de qualquer glória, de qualquer recompensa. Eu abro mão porque eu quero a maior de todas as recompensas. Eu quero a tua glória, Deus. Eu quero a tua glória. Você quer, irmão? Você topa a gente fazer essa oração agora no final? Dando-se ao Senhor e dizendo: abro mão. Você teria coragem de dizer isso com seriedade diante de Deus que sonda o nosso exterior? Abro mão, Senhor. Eu me entrego, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor me use para a sua glória. Eu quero. Você topa? Quero convidar você a ficar de joelhos, para a gente abrir mão aqui e agora da nossa vida diante do Senhor. Senhor Deus, é com muita seriedade que a gente está de joelho agora. Nós estamos agora no nosso Getsemane, Senhor. Estamos aqui sendo tentados
a preservar a nossa vida. Estamos sendo tentados a largar mão dos teus projetos. Nós estamos aqui para te dizer, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós queremos, Deus. Fortalece-nos, Senhor. Como Neemias disse, foi por causa da mão do Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece as nossas mãos, Senhor. Levanta-nos, Senhor Deus. Dá ao marido um amor maior, uma capacidade sobre-humana de abençoar, de perdoar, de ter a palavra sábia. Dá à esposa um coração cheio de perdão, de amor, de sinceridade, de sabedoria, de paz, de ânimo. Abençoa a casa aqui dos pais e filhos, que haja paz, que haja harmonia, que haja boas conversas, que haja luz, Senhor. Senhor, abençoa homens e mulheres aqui, nos seus empregos, no mercado de trabalho, nas crises financeiras, nas crises morais, nas lutas, quando a gente está desanimado, quando a gente está aflito, quando a nossa tentação é tão forte, a gente quer acordar, quer fazer alguma coisa para aliviar. Eu te peço, no nome de Jesus, vivifica teu povo, Senhor Deus. Traz vida no meio dessa treva, desse caos, dessa morte que assola a gente de dia e de noite, Senhor. Levanta-nos, Senhor Deus, com um novo fôlego, com um poder novo. Restaura a nossa unção, Senhor Deus. Restaura a unção que o Senhor dá ao seu povo para viver para a tua glória, Senhor Deus. Levanta-nos, Pai. Habilita-nos, Senhor. Nós oramos, Senhor, nós clamamos, Senhor. Venha a nós, Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, amém e amém.